Quando dois astros de proporções internacionais se unem, a Coreia não apenas suspira diante de um romance perfeito, ela treme. E foi exatamente isso que aconteceu quando Kim Woo-bin e Shin Min-ah, duas das figuras mais influentes e admiradas do entretenimento sul-coreano, consolidaram sua união. O que parecia apenas uma história de amor digno de drama rapidamente ganhou outra camada, a revelação de um patrimônio que deixou fãs, investidores e até especialistas em mídia completamente chocados. O impacto não veio somente do fato de serem celebridades populares, mas da dimensão inesperada das fortunas individuais que, ao se somarem, passaram a compor um verdadeiro império de poder, influência e riqueza. Kim Woo-bin, nascido em Seul em 16 de julho de 1989, ascendeu de maneira meteórica desde os primeiros dias como modelo em 2009 até se tornar um dos atores mais queridos da Coreia. Sua presença marcante em produções como Tears, 2013, e Uncontrollably Phone transformou em um rosto reconhecido internacionalmente, abrindo portas para contratos publicitários de alto valor e convites para eventos de prestígio. Apesar disso, estimativas públicas e conservadoras indicavam que seu patrimônio líquido rondava aproximadamente os $2 milhões em 2021, segundo o site KDramastars. À primeira vista, não parecia uma fortuna monumental para um astro global, mas essa visão mudou drasticamente quando informações mais profundas sobre seus investimentos começaram a emergir. Uma reportagem amplamente compartilhada na Ásia revelou que o ator adquiriu um prédio inteiro em Nonyeondong, um dos bairros mais valorizados de Gangnam-gu, por cerca de 13,7 bilhões de won, valor equivalente a mais de $10 milhões, dependendo da cotação. Essa compra por si só já colocava Woo-bin em uma categoria patrimonial muito acima daquilo que os números públicos sugeriam. Do outro lado desse conto de poder está Shin Min-ah, nascida em 5 de abril de 1984 e dona de uma carreira ainda mais extensa e consolidada. Min-ah não apenas brilhou em dramas icônicos como My Girlfriend Is a Gumil e Ometone Cha Cha Cha, como também se estabeleceu como uma das atrizes mais valorizadas para campanhas publicitárias de marcas de luxo e produtos de grande alcance. Estimativas de seu patrimônio apresentam uma variação considerável dependendo da fonte, mas todas apontam para números muito maiores do que os de Woo-bin. A revista Lifestyle Asia estimou entre os $4 milhões e os $8 milhões. Enquanto a plataforma Kbizon divulgou uma análise que colocava a atriz na casa dos $35 milhões, um patamar digno das maiores estrelas da Ásia. Essa discrepância não diminui o impacto, pelo contrário, reforça o fato de que grande parte da riqueza de Min-ah é estruturada em contratos, imóveis e investimentos que raramente são divulgados com clareza ao público. Quando essas duas trajetórias se cruzaram, primeiro como colegas, depois como casal, a Coreia imediatamente percebeu que não se tratava de um romance comum. Desde a confirmação pública de seu relacionamento em julho de 2015, a união ganhou uma dimensão simbólica, o casal perfeito, o equilíbrio entre força e delicadeza, o exemplo de apoio mútuo durante tempos difíceis. O Woo-bin enfrentou uma das fases mais sombrias de sua vida em 2017. Quando foi diagnosticado com câncer de nasofaringe. Foi uma batalha dura, que exigiu afastamento completo da mídia e dos projetos. Durante esse período, Shin Min-ah não apenas esteve ao seu lado, como se tornou o pilar que sustentou emocionalmente o ator, algo que marcou profundamente o público e ampliou a imagem de casal de ouro que o mundo enxergava. Mas, para além de toda a sensibilidade dessa história, o que realmente explodiu na mídia foi o impacto financeiro da união. O público passou a olhar para o casal por outro ângulo: quanto realmente valem Kim Woo-bin e Shin Min-ah juntos? Quanto rende o prédio milionário em Gangnam? Qual é o valor real dos contratos publicitários da atriz? Quais bens ainda não foram revelados? A discussão virou febre nas redes sociais, e cada nova informação parecia apenas aumentar o choque coletivo. Ao combinar os números conservadores, teríamos algo em torno de os $6 a 10 milhões de patrimônio conjunto. Porém,
Ao considerar estimativas mais próximas da realidade do mercado de entretenimento sul-coreano, incluindo imóveis premium, contratos publicitários e patrimônio oculto em investimentos, o valor poderia muito bem ultrapassar a marca de US$ 40 milhões. E isso antes de considerar ganhos futuros. Serias comerciais, contratos de casal e investimentos potenciais em propriedades internacionais, algo comum entre celebridades de alto padrão na Coreia. O impacto não é apenas sobre valor monetário, é sobre influência cultural, poder de gerar tendência e de mover mercados inteiros de moda, beleza, entretenimento e até turismo. Fãs de ambos os artistas reagiram de maneira instantânea. Nas redes, comentários variavam entre choque, admiração e até especulações sobre o futuro. Eles poderiam se tornar o casal mais rico da Coreia? Quanto será que esse prédio de Gangnam rende por mês? Shin Min-a tem quanto de patrimônio oculto? A curiosidade virou combustível para reportagens, análises e vídeos virais, cada um tentando decifrar o que existe por trás da aparência tranquila desse casal que sempre evitou exibir sua vida privada. A mídia, por sua vez, capitalizou fortemente. Manchetes como o casal que vale ouro e o império milionário que deixou fãs em choque dominaram portais asiáticos durante semanas. Comentadores financeiros começaram a analisar o caso como um exemplo de sinergia patrimonial, um fenômeno onde dois ativos individuais, ao se unirem, não apenas se somam, mas se multiplicam em valor. O que acontece quando duas marcas pessoais extremamente fortes se unem? Elas atraem mais contratos, mais visibilidade, mais confiança de investidores e maior interesse público. Para uma sociedade como a sul-coreana, acostumada a acompanhar de perto a vida de seus ídolos, isso se tornou um espetáculo fascinante. E assim nasce o conceito que guiou esta primeira parte da reportagem: a união de Kim Woo-bin e Shin Min-a não é apenas sentimental, mas estrutural, não é apenas afetiva, mas estratégica, não é apenas apaixonada, mas extraordinariamente valiosa. A soma de suas fortunas expôs uma realidade muito maior do que o público imaginava e inaugurou uma nova fase nas discussões sobre patrimônio de celebridades. Na segunda parte deste especial, olharemos ainda mais fundo na estrutura dessa riqueza: investimentos, imóveis, contratos de publicidade, projeções de mercado, comparações com outros casais famosos e os caminhos possíveis para um futuro que muitos acreditam poder transformar esse casal em um verdadeiro império global do entretenimento. Se a primeira parte desta reportagem revelou a base impressionante da fortuna individual de Kim Woo-bin e Shin Min-a, a segunda parte mergulha no coração daquilo que realmente transformou essa união em um fenômeno econômico e cultural: os investimentos estratégicos, contratos milionários, o impacto na mídia internacional e a projeção assustadoramente alta de quanto esse casal poderá valer nos próximos anos. O choque inicial dos fãs foi apenas o começo. À medida que detalhes financeiros e imobiliários vieram à tona, especialistas começaram a enxergar algo maior, uma estrutura sólida e inteligente de patrimônio que posiciona o casal entre os mais promissores da indústria do entretenimento asiático. Um dos pilares mais comentados dessa estrutura foi sem dúvida o edifício comprado por Kim Woo-bin em Nonyeondong, Gangnam-gu. A mídia coreana e vietnamita repercutiu a aquisição, destacando não apenas o valor estimado de 13,7 bilhões de won, mas também o fato de que o prédio está inserido em uma das áreas mais caras e desejadas de Seul. Nonyeondong é um símbolo de status. Atores, empresários, magnatas e herdeiros de chaebols competem por propriedades na região. O imóvel de Woo-bin não é apenas um prédio, é um ativo que gera renda mensal consistente através de aluguéis, potencial de valorização anual e estabilidade em um mercado onde imóveis de alto padrão raramente perdem valor. Especialistas estimam que um edifício desse porte, dependendo da ocupação, pode gerar entre 40 e 70 milhões de won por mês, consolidando o ator não apenas como artista, mas como investidor estratégico. Shin Min-a, por sua vez, apesar de manter uma postura extremamente discreta sobre seus bens pessoais,
É amplamente reconhecida como uma das atrizes mais bem remuneradas da Coreia. Relatórios de plataformas como Business Connect e Festile Asia destacam sua presença constante em campanhas de moda, beleza, cosméticos e marcas de luxo. Muitas vezes recebendo cifras que variam entre os $500.000 e os $1 milhão por contrato dependendo da duração, exclusividade e mercado-alvo. Seu poder como brand ambassador é tão grande que, segundo análises de mercado, produtos associados ao seu nome frequentemente registram aumentos de vendas entre 30% e 70%. Embora não existam declarações públicas sobre seus investimentos, especialistas acreditam que Minha possui uma carteira diversificada, incluindo imóveis de alto padrão e participações em empresas ligadas a entretenimento e mídia, algo comum entre celebridades de seu nível. A soma desses elementos alimentou o debate sobre o chamado efeito multiplicador que ocorre quando duas grandes estrelas unem suas carreiras e imagens. Antes mesmo de se casarem oficialmente, Woo Bin e Shin Min-ah já estavam sendo vistos como uma marca conjunta, uma entidade simbólica que atrai mais atenção, mais contratos e maior poder de negociação. Nas redes sociais, o casal é frequentemente mencionado como Golden Couple, e reportagens internacionais apontam que, caso decidissem participar de campanhas publicitárias como dupla, poderiam facilmente se tornar um dos casais mais bem pagos da Ásia. Para se ter ideia, estudos do mercado de publicidade coreano mostram que campanhas com casais reais aumentam em até 300% o engajamento do público em comparação com campanhas individuais. Em outras palavras, o Woo Bin vezes Minha é uma equação onde o resultado é sempre maior que a soma das partes. Além disso, o histórico emocional e a narrativa de superação do casal se transformaram em um ativo simbólico extremamente valioso. O período em que o Woo Bin enfrentou o câncer de nasofaringe foi um dos momentos mais dramáticos e emocionantes da mídia coreana. O apoio constante de Shin Min-ah o colocou em uma posição de profunda gratidão pública, e essa imagem de amor resiliente e real fortaleceu ainda mais o valor afetivo que os fãs enxergam na relação. No mundo do entretenimento, a imagem vale tanto quanto transformações financeiras. Essa aura de autenticidade funciona como um multiplicador de impacto. A recuperação de Woo Bin, seu retorno ao cinema e televisão, e a presença silenciosa porém firme de Minha ao seu lado se tornaram elementos que reforçam a sensação de que esse casal não é apenas poderoso, é inspirador. Com base em projeções reais do mercado de entretenimento asiático, especialistas acreditam que o patrimônio combinado de Woo Bin e Minha poderá ultrapassar facilmente a marca de US$ 50 milhões nos próximos anos. Esse cálculo considera o valor do prédio em Gangnam e sua valorização anual, a retomada plena da carreira de Woo Bin após sua recuperação, a estabilidade de Minha como uma das atrizes mais cobiçadas, novos contratos publicitários de alto valor, e a possibilidade de que o casal invista em imóveis adicionais ou empresas de tecnologia e Festile, setores onde celebridades coreanas frequentemente aplicam seus recursos para a multiplicação de patrimônio. Ao olhar para outros casais poderosos da Coreia, como Han e Kim Tae-hee, que acumularam fortunas superiores aos $70 milhões, muitos especialistas acreditam que Woo Bin e Minha podem seguir caminho semelhante. Enquanto isso, a imprensa e o público continuam acompanhando cada passo do casal com uma combinação de fascínio e admiração. Portais asiáticos comentam frequentemente que Minha poderia, sozinha, estar no top 10 de atrizes mais ricas da Coreia, enquanto Woo Bin, com seus investimentos recentes, subindo rapidamente na lista de celebridades mais valiosas. O fato de ambos serem discretos, maduros, reservados e extremamente profissionais apenas aumenta o mistério e o encanto que cercam essa união. Fãs do mundo inteiro, especialmente no Brasil, onde os dois têm uma base gigante de admiradores, continuam debatendo, compartilhando e analisando cada notícia relacionada ao casal, transformando a história deles em um fenômeno global. No centro de toda essa comoção está a pergunta que o mundo inteiro parece querer responder: até onde esse casal pode chegar? A julgar pelos números,
Pela inteligência financeira, imagem impecável e pelo apoio massivo dos fãs. A resposta é simples: o céu não é o limite, é apenas o começo. A possibilidade de campanhas internacionais conjuntas, o interesse crescente de marcas globais, a tendência de celebridades coreanas expandirem suas carreiras para Hollywood são fatores que podem transformar o Oh Bin e Minha em um dos casais mais influentes do planeta. Se isso acontecer, não será nenhuma surpresa se a fortuna conjunta deles ultrapassar múltiplas dezenas de milhões de dólares e entrar na casa das cifras realmente extraordinárias. Mas além do glamour e dos números impressionantes, existe uma camada mais profunda que explica por que o público continua tão investido nessa história. O Oh Bin e Minha representam uma combinação rara de talento, humildade, superação e autenticidade. Eles não vendem um romance artificial, constroem, silenciosamente, uma narrativa real de desafios enfrentados juntos e conquistas celebradas de maneira reservada. Talvez esse seja o verdadeiro motivo por trás do choque dos fãs diante da fortuna revelada, não apenas porque ela é alta, mas porque ela simboliza o sucesso de uma história que começou muito antes dos grandes contratos e propriedades milionárias. No final das contas, a união de Kim Woo-bin e Shin Minha é mais do que uma soma de fortunas, imóveis e oportunidades de mercado, é o reflexo de uma parceria sólida que transcende o campo sentimental para atingir uma dimensão de poder, influência e estabilidade raras no mundo do entretenimento. E se existe algo que podemos afirmar com segurança é que o impacto dessa união está longe de terminar. Cada nova aparição pública, cada projeto, cada campanha e cada detalhe revelado acende novamente a chama da curiosidade global. Os fãs continuam atentos, a mídia continua especulando e os números continuam crescendo. Assim, enquanto o mundo observa, Kim Woo-bin e Shin Minha seguem construindo, tijolo por tijolo, contrato por contrato, uma história que combina amor, resiliência e uma fortuna capaz de chocar até os analistas mais experientes. E se há um casal na Coreia digno do título Vale Ouro, não há dúvidas de que são